Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Oni, bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Seguimos com a nossa leitura em Gênesis e agora vamos para o capítulo 28, que na nova versão internacional diz o seguinte: Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e ordenou: Não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora a Padã-Arã. Percebendo então Esaú que o seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abrão, além das outras mulheres que já tinha. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abrão e Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Estamos vendo aqui o desenrolar da narrativa resultante do golpe que Jacó deu em cima de Esaú, e Jacó foi abençoado. Isaque, ele reconhece a bênção. Ele chama novamente Jacó em sua presença e faz duas coisas. Primeiro, ele pede que Jacó não se case com nenhuma cananeia, ou seja, com nenhuma mulher que habitava o entorno dos povos de Canaã. Isaque tem em mente aquilo que o seu filho mais velho, Esaú, havia feito. Lá no final do capítulo 25, nós vemos que os casamentos que Esaú tinha feito com mulheres hititas desagradou profundamente o coração de Isaque e de Rebeca. Desagradou porque o costume e aquilo que realmente Isaque queria, seguindo aquilo que o seu pai Abrão também queria dele, Isaque, era que a sua descendência casasse com parentes, com familiares, com pessoas conhecidas, dentro do clã mais amplo. E é o que não aconteceu com Esaú, e é o que
Isaac pede a Jacó: olha, não case com nenhuma mulher cananeia. A segunda coisa que Isaac faz é ratificar, é confirmar a bênção, atrelando as bênçãos que ele havia feito em termos de prosperidade, de riqueza, de abundância, com a bênção de Abraão. Olha só no versículo 4, que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro. Então, é interessante nós notarmos que Isaac, ele faz com que Jacó seja parte agora oficialmente da aliança de Abraão. E essa aliança que vai fazer com que aquela família, que ainda é peregrino sobre aquela região, sobre aquele pedaço de terra, se tornem os donos efetivos da terra que Deus jurou dar a Abraão e a toda a sua descendência. O que acontece é que Esaú fica sabendo da bênção que Isaac confirma sobre Jacó, do pedido que Isaac faz a Jacó sobre as mulheres cananeias, e num ato aí de tentar agradar Isaac, Esaú casa-se com uma parente próxima. Diz lá no versículo 9: foi à casa de Ismael e tomou a Malate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abrão, além das outras mulheres que tinha. É muito interessante notar que Esaú casa-se com uma parente de Ismael. Tanto Esaú quanto Ismael, eles nasceram como primogênitos, Ismael primogênito de Abrão e Esaú primogênito de Isaque, mas não puderam fazer parte da aliança, que não era exatamente para os primogênitos, mas era para aqueles que estavam no centro da vontade de Deus, aqueles que Deus já havia decidido de antemão. Isaque, o filho da promessa, e Jacó, agora, que tomou para si o direito de primogenitura, fez tudo aquilo para receber a bênção, e agora a bênção estava sendo confirmada. Jacó, finalmente, com a bênção do pai, sai de Berseba e vai rumo à cidade dos seus parentes, os parentes de Rebeca, a Padã-Arã. No meio do caminho, Jacó ele para em um determinado local e pernoita lá. Toma uma pedra como travesseiro, dorme e ele tem um sonho, e no sonho ele tem uma visão. Ele vê uma escadaria grande que liga os céus à terra, e nessa escadaria anjos de Deus subindo e descendo. A imagem da escadaria ligando a terra ao céu simboliza que aquele lugar era realmente o lugar da presença de Deus. Tanto é que Jacó vai chamar aquele lugar de Betel, a casa de Deus, mas também simboliza a manifestação do Deus da aliança, que havia feito o trato com Abrão, que havia confirmado essa aliança com Isaac e que agora estava colocando Jacó como parte desse pacto, como parte dessa aliança. E quando você vê aquilo que Deus fala, é exatamente aquilo que ele havia falado para Abraão, havia falado para Isaac. Olha, eu vou estar com você. Você vai ter uma grande descendência. Por meio dessa descendência, os povos da terra serão abençoados. E quem abençoar você será abençoado, e quem amaldiçoar você será amaldiçoado. E Deus, ele dá um recado muito importante para Jacó, dizendo o seguinte: estou com você, versículo 15, e cuidarei de você onde quer que vá, e eu trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Aqui nós vemos a fidelidade de Deus com relação à aliança que ele mesmo propõe a Abrão, Isaac e agora a Jacó. Os capítulos posteriores vão nos mostrar que a vida de Jacó não vai ser fácil. Ele vai ser enganado da mesma maneira que ele enganou. Ele vai passar anos e anos sofrendo e esperando, mas Deus garante que Deus ele não deixaria Jacó, que estaria sempre com Jacó para honrar a aliança que ele fez. Deus, ele também nos acompanha e nos auxilia em todo lugar. O Deus que se manifestou a nós por meio de Jesus Cristo e que nos fez hoje também partes da bênção de Abraão, é o mesmo Deus que prometeu estar conosco
até o fim, nos auxiliando, nos cuidando, porque Ele zela em cumprir a sua aliança. Esse Deus fiel. Essa é a faceta da fidelidade de Deus, fidelidade que Deus tem consigo mesmo e com a aliança que Ele mesmo propôs. Deus cumpre todas as suas promessas para os patriarcas, Deus cumpre todas as promessas para cada um de nós, não é exatamente porque nós sejamos pessoas boas. Nós não somos. Jacó não o foi. Jacó pisou na bola e mesmo assim Deus estava confirmando a aliança. Não por causa de Jacó, não por causa de nós, mas por amor ao seu próprio nome. Deus é fiel para consigo mesmo e por isso Deus pode ser fiel para cada um de nós. A frase mais comum que nós podemos dizer, Deus é fiel, na verdade é a expressão mais profunda do compromisso que Deus tem consigo próprio e também conosco. Deus certamente fará aquilo que lhe apraz, Deus certamente cumprirá todas as suas promessas sobre a vida do seu povo. Ao acordar daquela visão maravilhosa, Jacó, ele tem um senso de temor. Não há ninguém que diante da presença de Deus fique da mesma maneira. Não há ninguém que diante da revelação da vontade de Deus tenha sua vida normal, não afetada, não mudada. Pelo contrário, quando nós estamos expostos à presença de Deus, da mesma forma como Jacó, nós temos aquele sentimento, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia, e ele teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Muitas vezes, nós, mesmo diante de Deus, perdemos a noção da grandeza de Deus e perdemos esse senso de maravilhamento, de temor, de fascínio em relação a esse Deus tão grandioso que, mesmo sendo assim, Ele comunica-se conosco e Ele nos auxilia nas nossas limitações e nas nossas fraquezas. Sabendo de tudo isso, abismado e também maravilhado, Jacó pega a pedra que ele havia usado como travesseiro, unge aquela pedra, coloca aquela pedra como um marco, chama aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus, e faz um voto diante do Senhor. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Lá em Gênesis capítulo 35, versículo 1 a 7, nós vemos que quando Jacó voltou, ele sacrificou em Betel, tornando aquele lugar um santuário provisório de adoração ao Senhor. Nós vemos que Jacó também segue o exemplo de seu avô Abrão em dar o dízimo. É um voto de retribuição, de reconhecimento que Jacó faz em relação e diante desse Deus, o Deus da aliança, o Deus dos seus pais, que agora firma um compromisso com ele. O que Jacó teria pensado naquele momento? À luz daquilo que ele tinha feito, Jacó realmente não merecia ter o favor de Deus. Mas a graça de Deus é assim. A graça de Deus alcança pecadores, homens caídos, pessoas quebradas, para restaurá-los, para moldá-los e para usá-los de acordo com o seu propósito. Da mesma maneira que Jacó, olha só, aqui é o capítulo 28, Jacó já havia aparecido no capítulo anterior e o nome de Jacó vai durar até o fim de Gênesis, ocupando a maior porção desse livro. Nem Abraão teve tanto destaque assim. Isaac foi citado em 1 e 2 capítulos. Agora Jacó, uma pessoa traiçoeira, aproveitadora, enganadora, vai sofrendo uma constante ação da mudança e da renovação de Deus, até que no final da vida ele vai se estabelecer como o patriarca, vai ser canal de bênção de Deus. E é isso que Deus faz também com cada um de nós. Todos nós começamos a nossa jornada
como Jacó, imersos em nossos pecados, imerso nas nossas esquisitices, nas nossas manias, mas a graça de Deus nos alcança. E essa graça, meus irmãos, ela nos transforma, ela nos refaz, para que de usurpadores nós possamos ser vasos de bênção, instrumento da graça, para que nós possamos viver essa dimensão da fidelidade de Deus por meio da sua aliança. É isso que Deus faz com cada um de nós. É apenas o começo da história de Jacó. E nós vamos ver que Jacó, mesmo sendo o homem escolhido para dar sequência à aliança, ele vai pagar pela consequência dos seus pecados, mas Deus não vai abandoná-lo. Deus vai cumprir a promessa. Cuidarei de você, estarei com você e trarei você à terra de seu pai. Esse Deus de Jacó é também o nosso Deus. Que nós possamos também ser fiéis, porque, em primeiro lugar, Deus sempre é fiel para com todos nós. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau.